Sabe quando a vida parece pesada demais para recomeçar? Que você olha para os seus projetos, seus objetivos, seus sonhos e fala: ai meu Deus, isso tá grande demais para mim. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Isso tem aparecido com recorrência nos atendimentos, nas pessoas que mandam perguntas para mim no direct, lá no Instagram, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo. A gente foi treinado, a gente foi preparado num mundo cada vez mais exigente quanto à nossa velocidade, quanto ao resultado que a gente entrega e que a gente só pode se entregar, a gente só pode se dedicar para alguma coisa se for grandiosa demais, se a gente investir muito tempo e rápido e que tenha um resultado impecável, que seja alguma coisa faraônico, colossal. E aí a gente deixa de dar atenção para coisas que a gente considera pequenas, coisas menores, atitudes, comportamentos no nosso dia a dia que vão se somando e que podem trazer um resultado fantástico e a gente nem se dá conta disso. E a gente nem valoriza, porque só vale mesmo se for alguma coisa revolucionária. Talvez isso já aconteceu com você, com alguém que você conheça, comigo mesmo já aconteceu. Eu imaginava que eu só conseguiria lançar os livros que eu queria se fosse numa grande editora, com um grande lançamento, com pompas e circunstâncias. E quando caiu essa ficha que não precisa ser assim. Você pode fazer as coisas de uma outra forma. Eu fui pesquisando daqui, buscando dali, não foi um caminho fácil, nem gostoso, nem aquele caminho mágico que a gente quer para a nossa vida, mas ele foi um caminho real, possível, viável, a partir de ações que eu fui tomando todos os dias. Ações e, primeiro de tudo, decisões. O que eu tenho para te falar hoje é que a neurociência mostra para gente este caminho que eu estou te falando. Que o nosso cérebro, ao contrário do que a gente vive hoje, dessa aceleração toda, desse vamos que vamos, que me dá até cafubira só de pensar nessa ansiedade toda, nessa velocidade que a gente vive, a neurociência vem mostrar pra gente que não. Um caminho possível, viável e consolidado, ele acontece gota a gota, letra por letra, passo a passo. Rede neural conectada à rede neural a partir de pequenas ações que a gente toma no nosso dia. E são elas que a gente quase nunca dá a devida atenção. A gente tem algumas ações que estão aí automatizadas, levanta, escova o dente, troca de roupa, que é para cuidar da nossa vida prática, objetiva, diária, e já está ali naquele automático. Mas a gente também pode cuidar de outras pequenas ações diárias para realizar esses planos grandiosos para nós, sem desistir. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em publicar um livro, aí você pensa, nossa, eu vou ter que sentar, eu vou ter que escrever, eu vou ter que fazer a revisão. No meu caso tinha ilustração, então eu vou ter que ver a questão com a ilustradora. Beijo, Carmen, maravilhosa. E você vê tanta coisa que tem para fazer que aí o cérebro colapsa. A gente ativa uma área no nosso cérebro que ele paralisa, ele foge ou ele colapsa porque entra naquela ansiedade que vou ter que lutar com um monte de dragão aqui para eu vencer essa batalha. E nesse momento a gente perde essa luta, porque a gente está ali parado achando que não tem saída, que a gente não vai conseguir realizar o que a gente quer na nossa vida. A maioria de nós, eu, você, pessoas que você convive, que você vê aí paralisada, não são pessoas preguiçosas. A gente olha muito a questão da procrastinação, a ansiedade por fazer e que acaba paralisando, e aí a gente olha e fala, essa pessoa não quer nada com nada, olha que preguiça, fica pulando de galho em galho. Muitos de nós, não é isso que está acontecendo. O que eu venho vendo no consultório todos os dias são pessoas que estão exaustas, que estão sobrecarregadas,
principalmente nós mulheres, não é jornada dupla, não é tripla, quádrupla, quíntupla, porque vamos absorvendo tantas coisas para fazermos e que quando olhamos para os nossos objetivos, eles parecem grandes demais, difíceis demais. E como que eu vou encaixar tudo isso dentro dessa rotina, dentro dessa sobrecarga de ações diárias que eu já tenho como compromisso, como responsabilidade? Nós vamos assumindo na vida adulta, no nosso dia a dia, várias partes, né? Eu falo um monte de tijolinho que a gente vai subindo, só que é uma parede de tijolinho parecendo castelo de cartas, que é um soprinho, ela vai para o chão, porque a gente não consegue consolidar aquelas ações, os mínimos movimentos viáveis que vão trazer vigor, que vão trazer clareza, que vão trazer consciência, orientação, planejamento, para que a gente consiga dar o próximo passo com mais consistência. Tudo isso acontece porque o nosso cérebro, ele quer trabalhar usando o máximo de recursos possíveis, gastando o mínimo de energia. E quando a gente vai trazendo esse monte de projetos, de ideia e de responsabilidades, ele começa a selecionar. Não, isso é grande demais, deixa para lá. Põe no montinho do depois eu vejo. Ah, isso aqui é urgente. Aí os urgentes a gente vai dando atenção. Ah, isso aqui é importante. Ah, mas não é urgente. E eu já falei sobre a diferença de urgência e importância. Tem, acho que um vídeo aí que eu já falei sobre isso. E quando a gente começa a entrar nesse looping de coisas para fazer e que vamos deixando de lado o que realmente é importante, a gente entra nessa sobrecarga, nesse colapso, e aí um discurso típico dentro do consultório são mulheres, pessoas incríveis que se sentem uma fraude, que contam histórias de realizações maravilhosas, mas que não é bom o suficiente, que trazem resultados de projetos que transformaram vidas e que isso não é nada demais. A gente não consegue se validar, porque a gente está buscando um parâmetro de comparação muito distante da nossa realidade. E é por isso que hoje eu vou trazer aqui para você, dentro desse cenário da neurociência, o mínimo movimento viável, que é um trabalho que eu tenho desenvolvido principalmente em consultório com os pacientes, no dia a dia, ali nos atendimentos, uma peça por vez dentro da realidade do paciente e também em alguns cursos, em alguns workshops que eu faço para treinamento de gerência, para desenvolvimento pessoal, para que a pessoa pegue a sua vida pelas mãos e dê o próximo passo. Então, o mínimo movimento viável, a gente vai focar no que eu chamo de 7 Cs. Que o primeiro, você vai ter consciência de onde você está. Onde você está e como você chegou nesse lugar que você está. O segundo, a gente vai trabalhar desenvolvendo a clareza. A clareza é, ok, eu cheguei aqui por causa disso, mas na verdade eu quero ir para lá. É esse movimento que eu quero fazer. O que eu preciso para fazer esse movimento? Eu vou precisar, eu falo dos 5 Ws, 2 Hs, né? O que é, por quê, para quê, onde, como, quando. E todas essas perguntas a gente responde nesse momento de clareza. Porque quanto mais informações eu tenho e consigo conciliar com a minha realidade, mais clareza eu vou desenvolvendo. O terceiro é um gargalo incrível que paralisa muitos de nós, que é a comunicação. A comunicação é aquela que eu tenho aqui dentro comigo, como eu converso comigo e que faz uma grande diferença, que muitas vezes a gente fala assim, isso aí é muito grande, é muita areia para o seu caminhãozinho. Ah, você acha que você vai conseguir isso? Ah, sua amiga já fez isso há muito tempo, tem anos que você está aí e não fez. Esse é aquele diálogo interno que vai minimizando a nossa vontade de realizar, porque a gente não tem energia, só vai minando essa energia.
A outra forma de nos comunicarmos é a comunicação externa. Eu estou pedindo a orientação certa para a pessoa adequada, estou buscando parceiros adequados para fazer um projeto que eu quero, eu me comunico levando uma informação com todos os passos que eu preciso dar. Se eu não tenho clareza, eu sei falar, olha, eu consigo chegar até aqui, daqui para lá está meio confuso, com quem eu falo, como eu falo, né? E a gente percebe que a nossa comunicação está muito truncada, está muito... Ou a gente leva tudo muito para o pessoal, não gosta de mim, aquele ciclo do feedback, que tem um vídeo meu por aí também falando sobre ele. Esse ciclo do feedback, muitos de nós não sabemos receber. E aí a gente acaba se paralisando. Nesse ponto, a gente trabalha a comunicação não violenta, que é uma ferramenta poderosa que eu gosto muito. Eu falo que ela é simples, mas nem sempre muito fácil de implementar. A gente precisa de um treino mesmo de escuta ativa, de empatia, de compaixão, tanto com o outro quanto conosco. E a comunicação assertiva também. A comunicação assertiva, inclusive aqui no Brasil, muitas vezes a gente pode ter dificuldade porque ela pode ser vista como uma comunicação fria, direta demais. Se a pessoa pede alguma coisa, a gente fala eu não posso, eu não quero, a pessoa fala nossa, como assim? Então esse ponto para mim ele é um gargalo. Dentro do consultório eu vejo nos atendimentos com os pacientes que isso tem um peso muito grande nas dificuldades que vivem nos relacionamentos e nas dificuldades para lidar com as próprias emoções. Então a gente acaba desenvolvendo, conforme cada caso, um trabalho específico e é um ponto que eu te convido a olhar com atenção. O quarto C é a condução consciente. Eu preciso estar consciente para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, o que eu quero para mim. E o quinto é a coerência consistente, porque sem uma coerência nessa condução e consistência, eu fico pelo meio do caminho. A condução consciente eu inverti, é o contrário. Primeiro é a coerência consistente e depois vem a condução consciente, porque eu preciso de consistência, de fazer, de testar. Muitas pessoas paralisam aí porque não aceitam o erro, vai lá para aquele lugar, tem que ser uma grande ideia, um grande projeto perfeito, com tudo funcionando redondinho para eu começar, e a vida real não é assim. Esse ponto aqui, a gente sai da parte interna e começa a ir para o mundo, começa a se mostrar, e muitos também têm dificuldade nessa consistência, nessa coerência do que eu falo, o que eu penso, o que eu apresento e como eu vou fazer isso consistentemente para que o outro compreenda, para que o outro receba o meu trabalho, para que o outro consiga ter uma troca clara comigo. E eu sabendo, né, para onde eu estou indo, qual é o resultado que eu quero chegar, qual é o meu objetivo. Isso é muito importante, é onde a gente começa a dar os passos para onde vai chegar. Na condução consciente, eu sei, eu faço aquilo, eu já comecei, sou consistente no que eu estou fazendo. Eu quero, por exemplo, isso aparece com frequência no consultório, a dificuldade com a compulsão alimentar. Então eu quero ter mais responsabilidade, saber o que eu vou comer, manter a minha dieta, a minha alimentação saudável. Então a gente começa um trabalho junto e nessa condução consciente, eu vou fazendo os ajustes, eu vou me organizando. Eu me lembro que na época da pandemia eu engordei bastante, quem não, né? Por causa daquela... tá fechado, a comida tem uma questão do conforto emocional pra gente, então... E chegou no final do ano de 2020, eu falei, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder o controle do meu peso e eu não quero. Eu tinha engordado mais de 10 quilos. E aí eu fiz um passo a passo que eu ia seguindo, monitorando um papel comum. Peguei aqui, ó, e acompanhava todos os dias. Eu tinha um pequeno passo por dia que eu fazia e eu coloquei onde eu queria chegar, qual era a minha meta e como eu faria para manter. E isso foi final de 2020. Estamos no final de 2025 e estamos mantendo isso ali dentro do peso que eu
queria, que tinha, que para mim é considerado saudável, adequado para a minha estrutura e para a saúde que eu quero ter. Então, quando você tem uma condução consciente, você olha para essa coerência, tá coerente, tá de acordo com o meu objetivo? Eu tô seguindo, então, e eu fui seguindo esses passos, e aí aqui também a gente olha para os pequenos ajustes que tem que fazer de rota, tem que parar para abastecer esse carro, tem que mudar alguma ferramenta aqui que não está funcionando, ou de repente, no caso de uma dieta, você descobriu no meio do caminho que tem intolerância a algum alimento, vai ter que fazer um ajuste. Aí a gente vai para a parte do sexto C, que é a calibragem. É aquele ajuste fino. A gente continua a caminhada, mas é aquela parada para ver se os pneus estão calibrados, se a gasolina está a quantidade certa, se a gente está com a rota adequada para seguir. Olha no mapa, na nossa bússola, para onde está indo. Por isso que eu falo muito do caderninho, pega o caderno e anota. Coloca tudo, vai registrando, não precisa ser nada lindo, maravilhoso, aquelas coisas assim, não, gente. No meu caso aqui eu coloquei um papel, tinha feito um processo ali, que no meio do caminho, na hora dessa calibragem, eu mudei algumas coisas, eu rabisquei ali por cima mesmo, grifei com uma canetinha assim dessa de marcador de texto para chamar a atenção, criei alguns códigos ali para mim e fui. Se você tem condições de ter uma estrutura melhor, bacana, mas eu gosto de trazer essas coisas simples para a gente começar, porque senão fica tudo muito longe, muito distante, né? E aí a gente vai para o último C, que é a consolidação. Se eu fico preocupando muito com essas coisas, caderninho, quadrinho, tudo, é legal, costuma motivar, costuma, mas se eu me perco muito tempo com essas coisas, eu não saio do lugar. A ideia aqui é você dar o primeiro passo, começar com o seu mínimo movimento viável. E para isso, a ciência mostra, a neurociência mostra pra gente que é isso, é um passo por vez, é um pouco por dia. E é você se recompensando, se dando os tapinhas lá nas costas que você pode se recompensar. Para mim funciona muito, eu faço, eu me abraço, eu me beijo, eu olho no espelho e converso comigo, né? Parece papo de doido, mas é uma forma de eu olhar e falar, eu tô te vendo, parabéns, porque na nossa jornada a gente pode não encontrar quem vai validar o nosso processo. A gente pode não estar num processo terapêutico, que eu faço isso com as pacientes. Tem alguns casos que são mais sensíveis, eu falo qualquer questão, principalmente quando está em alguma crise de ansiedade, a gente está trabalhando o treino para que a pessoa consiga, por exemplo, se apresentar em público. E aí ela vai ter alguma apresentação, eu falo, coloca aquela sirenezinha lá, urgente, no WhatsApp, que eu retorno para a gente fazer os nossos exercícios juntas e a gente vai acompanhando de perto, até que ela consiga caminhar sozinha. E muitas vezes, se a gente não tem esse acompanhamento, se a gente não está junto com alguém, a gente acaba se perdendo também. E aí um caminho legal e viável, que também já validei comigo, é o seu tapinha. Se valide, fala, nossa, que bacana, eu estava com medo, eu fui, a minha voz tremeu, mas eu consegui fazer aquele exercício que a Fernanda propôs. E aí a gente vai agora, vou pegar minha cola aqui, que eu propus um exercício para a gente fazer agora, são simples, porque o MMV é aquele mínimo movimento viável mesmo, é aquilo que você consegue fazer agora, o pouco. E você vai ajustando ele dentro da sua rotina. E aí, quando são ações pequenas, o nosso cérebro ele não fica com medo, porque ele não entende isso como uma ameaça. Se eu falar para você que você vai ter que ler um livro de 500 páginas, você vai falar, meu Deus, nem gosto de ler, pelo amor de Deus, Jesus amado. Agora, se eu falar para você, leia 3 páginas por dia deste livro, já muda. O cérebro fala, opa, não são 500 páginas, são 3 páginas. Ou leia 5 minutos, leia 10 minutos. E aqui você vai me ver sempre reforçando a questão da escrita e da leitura, porque eles são fortalecedores das nossas conexões neurais,
eles são ótimos calibradores que ajudam a gente a ajustar a nossa rota. Quando a gente vai fazer os nossos, primeiro vamos lá olhar, quando são esses objetivos pequenos, a gente fica mais motivado para fazer. A gente ativa a nossa dopamina, porque eu já fiz, já tenho um resultado ali, já tapinha no ombro. O simples ato de você colocar num papel o que você tem que fazer e ticar, já libera essa dopamina de recompensa por você ter cumprido a palavra com você. Por isso que é legal a gente ter atividades pequenas. Então você vai pegar um papel de 3 a 5 no máximo, micro ações diárias para você alcançar o seu resultado em qualquer área. E aqui a gente vai fazer o exercício agora. Pega papel livre, papel, caneta, porque agora a gente vai fazer um exercício que vai te ajudar. Primeiro você vai ficar seguro, sentir segurança, não é uma coisa grandiosa. Eu não vou ter que sair por aí subindo uma montanha. E sentindo segurança, você já consegue ter uma pequena ação. Tendo essa ação e olha, eu consegui, não é tão difícil assim. A tendência é que amanhã você repita ela de novo. E desse jeito vai se tornando a sua identidade. Por exemplo, vamos lá no exercício. Fernanda, eu quero ter uma vida mais saudável, quero praticar alguma atividade física. Descubra uma. Geralmente eu recomendo para os meus pacientes dar uma volta no quarteirão. Começa dando uma volta no quarteirão. Aí qual que é o seu mínimo movimento viável? Calçar o tênis. Se você nunca fez nada, os 2 primeiros dias, a sua única atividade para manter a sua saúde física, começar a mover o corpo, é calçar o tênis. Hoje eu só vou calçar o tênis. Coloca lá no seu, calçar o tênis. Pum, ticou. Isso, essa repetição, o seu cérebro vai falando, tá fácil, me dá o próximo desafio, porque o cérebro também gosta de desafio. Aí na próxima, o que você vai fazer? Eu vou calçar o tênis e vou até a porta. Eu vou calçar o tênis, abrir a porta e ir até a rua. Vou calçar o tênis, abrir a porta e ir até a rua, e da rua vou chegar até a esquina. E vai nesse movimento. Ai, Fernanda, é muito lento, esse mundo nosso está muito acelerado, ser mineirinha é muito devagar. Vai, confia. Se você já conseguiu calçar o tênis e ir até a porta, faça e coloca um mais ali de recompensa para você. Se tá difícil, continue colocando o tênis. Meu único compromisso hoje para fazer a minha saúde ficar um pouco melhor é calçar o tênis, colocar a meia e calçar o tênis, colocar roupinha de atividade física. O cérebro vai entendendo que está mudando alguma coisa, certo? Fer, e como é que eu faço para ansiedade? Eu costumo ficar ansiosa quando eu tenho uma apresentação. Eu vou fazer uma respiração, 4 ciclos de respiração. Respira contando até 4. Solta contando até 8. Respira contando até 4. Solta contando até 8. Faça 4 a 6 ciclos desse. É rápido. Fer, mas o meu problema com ansiedade é quando eu deito para dormir, começa a pipocar um monte de ideia e eu não durmo de jeito nenhum. Deixa um caderninho do lado, acenda o abajur e anota ali, ó. Coloca assim, ó, caderno para ideias antes de dormir. Depois disso eu apago. Apago de dormir. Anota a ideia que veio. Está aqui, amanhã a gente conversa, ideia, e vai dormir, tá? Inicialmente, não vai ser simples. Inicialmente, você vai colocar ali e não vai conseguir dormir. Isso é um treino. Eu costumo brincar com os meus filhos aqui, eu falo, quanto mais você pratica, melhor você fica. Quanto mais você se dedica, melhor você fica. Então, é um passo a passo. No ritmo da mineirinha aqui, ó, um passinho por vez, tá? Fer, mas eu não tenho a vida toda para isso. Você vai ver que mesmo ser passinho por vez, aí você vai falar assim, do nada, Fer, do nada, eu tava caminhando 4 quilômetros, eu nem vi.
Quando eu vi, eu já tinha ido e voltado. E não é do nada. É esse mínimo movimento viável com consciência, clareza, comunicação, até a consolidação, certo? Se você quer escrever, muitas vezes eu recomendo a escrita, uma prática de 15 minutos. A escrita, temos estudos que comprovam o quanto ela é eficaz para a nossa expressão emocional. A gente está com dificuldade de confiar nas pessoas, de ter amigos para ter essa troca. A gente não está tendo nem troca nenhuma, né? Às vezes que você conseguir sentar e escrever, você vai sentir que está baixando esse furor emocional. Você consegue pôr a raiva. Tem paciente minha que fala, Feira, eu fui escrever, eu estava com raiva, até rasguei a folha de tanta força que eu escrevi. É uma forma de transformar toda essa existência que tem aí. Eu falo que a escrita é a primeira forma de materialização. Eu tenho uma ideia, quero viajar para Paris, tá aqui. A hora que eu sento e coloco, quero viajar para Paris, primeira forma que eu materializei. Aí eu vou começar a pensar, tá, como que eu posso ir? Quando? Eu vou com alguém? Aí sabe aquelas perguntinhas? Então use a escrita de forma para trazer as emoções para fora. Use a escrita como um recurso expressivo das suas emoções. Depois tem outras técnicas aí que a gente pode trabalhar para organizar a ideia, para fazer um texto, mas a ideia inicial da escrita aqui não tem nada com a gramática, com a ortografia, é puramente um espaço de expressão emocional. Então, coloca, eu vou escrever 2 linhas do que eu estou sentindo. Hoje eu acordei preocupada porque eu tenho que apresentar um relatório e é um chefe que é muito difícil falar com ele. Espero que eu consiga. Respira e vai, tá? O livro, como eu falei, quero ler mais. Proponha 2, 3 páginas. Comece com um parágrafo, se você nunca leu. A gente não vai conseguir ler 30 páginas se você não tem o hábito de ler. Você não vai conseguir realizar um trabalho imenso. Vamos agora falar assim de transição de carreira. De repente você está numa profissão. Eu tenho pacientes que fizeram transição de carreira, trabalharam muitos anos num ambiente corporativo, sala fechada, e foram trabalhar como empreendedoras, artesãs, e tinha todo um medo, tudo envolto disso, de um ambiente que não estava mais agradando por alguma coisa, mas também ir para um outro que parecia instável. Então, como que eu vou fazer essa transição? Qual é o mínimo movimento viável que eu posso fazer? No caso de uma das pessoas que eu acompanhei, começamos a fazer pesquisa juntas. Que áreas que te interessam? O que você... E aí houve um resgate de interesses lá da adolescência e fomos fazendo tudo isso, sabe como? Escrevendo. E durante o processo terapêutico ela conseguiu fazer esse planejamento, organizou, fez toda uma saída assim organizada, não foi na impulsividade, não ativou aquela parte destemperada nossa que está insatisfeita e já sai agindo sem pensar. O mínimo movimento viável ajuda a gente até nisso, a pensar nos movimentos que são mais adequados para a situação que a gente quer viver, né? E por aí vai. Quando a gente fala mínimo movimento, a gente pensa que é uma coisa fraca, pouca, pequena, mas faça, aplique. E venha aqui me contar, eu vou amar saber que você está conseguindo sair de uma inércia, uma estagnação. Tem pessoas que falam que não existe dessa da gente estar parado, né? Ou a gente está crescendo ou a gente está encolhendo. Eu não gosto muito dessa fala, porque às vezes a gente está assim num momento, eu falo que é um ponto de interrogação, um grito parado no ar. Eu acredito que a gente possa estar sim neste momento, mas o mínimo movimento viável, mesmo que ninguém veja, mesmo que aparentemente você não está fazendo nada, o seu cérebro está recebendo a informação de que você está dando todos os dias passos importantes na direção que você quer. Eu quero ter um corpo mais saudável, eu estou cuidando da minha alimentação. Eu quero deixar algum vício, eu estou cuidando, estou diminuindo
o uso de redes sociais, eu coloco um aplicativo que bloqueia. Então, quando eu vejo esse resultado, quando vocês voltam e me contam isso, meu coração fica cheio de alegria de verdade, porque o intuito desses vídeos aqui é poder trazer essa contribuição para vocês diante do que eu venho estudando e praticando há anos na clínica como psicóloga e também nos treinamentos que eu ofereço. Volta aqui, me conta qual foi o seu mínimo movimento viável de hoje e para onde você está indo. Vou amar saber disso. Aquele beijo. Ah, e já segue aí, né? Porque senão você pode não receber os próximos passos aí dessas ações que a gente vai fazendo um pouquinho aqui todos os dias. Eu quero chegar ainda no dia que eu vou conseguir postar vídeo todos os dias com as ações do mínimo movimento viável. Hoje, esse é o meu mínimo movimento viável para você.